E aí, pessoal, embarcando aqui, ó, com a equipe no ônibus aqui do CLA. Estamos indo lá para aí no caso era nave de Estado, coletiva de imprensa. Ministério de Relações Exteriores. Manda Falcão com o seu emblemático chapéu do VSP-30. Pelo Brasil, pelo governo brasileiro. Aí a gente dá autorização. Por isso que a gente depois foi colocando no preto. E, na verdade... Salve, salve, pessoal. Rui Botelho. Júlia Falcão. Estamos aqui no CLA. Agora vamos para a coletiva de imprensa. Organizada pela Fábio, né? E a gente almoçou agora com os oficiais e a imprensa lá no rancho. E vamos agora para a coletiva. Aguardem aí que a gente vai trazer mais informações para vocês. Missão Space World. Finalmente em Alcântara. E da empresa InnoSpace, instituições envolvidas na operação Space World, agradecemos a presença e colaboração de todos na cobertura deste evento, que marca um momento histórico para o Brasil. A missão representa a entrada do país no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo novos caminhos para a geração de renda, a atração de investimento e fortalecimento do programa espacial brasileiro. Eu sou o Coronel Major e serei o mediador da coletiva de imprensa de hoje. A equipe de comunicação social responsável por esta ação é composta pela Tenente Letícia, Tenente Vanessa Liz, Tenente Palmeiro, Sargento Joelso, Sargento Vanessa Sonali, Sargento Mônica, Sargento Tamires e soldados T. Cerejo, Paulo Henrique, Guimarães e N. Lima. Antes de iniciarmos a coletiva, chamo à frente o diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Coronel Aviador Clóvis Martins de Souza, que fará uma breve apresentação sobre este centro. Muito boa tarde. Eu sou o Coronel Clóvis, diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, no biênio 2024-2025. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra, um prazer imenso tê-los aqui. É um momento histórico, não só para a Força Aérea, mas para o Brasil. Vou falar um pouquinho, coisa rápida, do Centro de Lançamento de Alcântara, que vem desde 1983, ou seja, já são 42 anos de programa espacial brasileiro. Lembrando que nós temos um centro lançador irmão, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que tem 60 anos. Né? Muitos me perguntam do porquê 2 centros, né? A gente veio para complementar o que o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno fazia, isso aqui para um lançamento de maior porte. Percebemos que nós precisávamos de uma área maior para fazer os lançamentos de porte maiores. E foi assim que o Centro de Lançamento de Alcântara foi criado, com esse objetivo. Então, nessas mais de 4 décadas, temos mais de 500 lançamentos catalogados. E nesse ponto todo de lançamento, eu gostaria de dizer que este da InnoSpace, que agora a gente vai começar a fazer, nós já tivemos um primeiro em 2023, chamado Operação Astrolábio. Foi a primeira parte, a primeira parte da primeira operação com os coreanos. Né? O nosso posicionamento como centro de lançamento, estar em Alcântara, estar no Maranhão, próximo à linha do Equador, realmente faz um diferencial. Muitos me perguntam também com relação a essa economia que muito se divulga, né? E realmente é verdade. Obviamente que depende do tipo de órbita que se busca, principalmente nas órbitas equatoriais. Nós realmente temos um ganho maior com a capacidade do foguete. A gente diminui um pouco, a gente ganha em combustível, perde e ganha em capacidade de estabilização. Conseguimos colocar mais cargas no espaço. Por isso o Centro de Lançamento de Alcântara tem essa posição tão privilegiada. Obviamente que nós temos outras características, como a parte climatológica, que é conhecida nesses 40 anos, nessas 4 décadas, o que permite também os lançamentos mais seguros. A climatologia é um dos pontos principais para o lançamento. Isso é o que mais impacta na hora do lançamento. Temos também uma baixa densidade demográfica, ou seja, quanto mais distante da população, quanto menor a densidade demográfica, mais seguro é o nosso lançamento.
baixa densidade também de linhas aéreas. Isso também facilita o nosso lançamento. Todo lançamento orbital, ou lançamento de foguete, sendo orbital ou não, impacta no espaço aéreo nas aeronaves. A gente também tem ou seja, a gente está no Maranhão, numa área que é privilegiada para os lançamentos de foguetes. Então esse é o nosso centro de lançamento de Alcântara, que os senhores agora conhecem, muitos já conhecem, mas que eu tenho a honra de liderar. Então, eu vou passar a palavra agora para o coronel, o Elivando aqui da ALADA, né, que vai explicar um pouquinho para os senhores o que é a ALADA, o que ela pretende fazer. Aí eu deixo com ele e depois a gente volta. Muito obrigado. Coronel Elivando, a audiência está à sua disposição. Bom, de qualquer coisa, boa tarde a todos. Muito bom ver muitos rostos conhecidos aqui do Programa Espacial Brasileiro. Queria começar dizendo que é uma honra muito grande participar desse momento histórico do Programa Espacial Brasileiro, representando a nossa empresa de projetos aeroespaciais ALADA, criada nesse ano, em 2025, e em fase de estruturação. Porém, nós já estamos acompanhando com equipes, digamos que trabalham em dois campos, todo o trabalho que está sendo feito com o Comando da Aeronáutica e Agência Espacial, porque a ALADA é mais um ator que vai estar imerso a partir do início, bem início de 2026. E a pergunta... Qualquer coisa eu vou pedir para passar para mim. Vai passar? A pergunta que fica é desse objeto social da ALADA. O que é a ALADA? O termo-chave é explorar economicamente a infraestrutura e a navegação aeroespacial e atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais. Basicamente, no início, principalmente no início da ALADA, utilizar essas infraestruturas e ativos que já existem na União, não só no Comando Aeronáutico, a gente tem no meio civil também, trazer investimentos, uma visão de mercado. Não existia uma empresa com essa visão na União, e com esses investimentos a empresa buscar um superávit, ela ter a sustentabilidade físico-financeira e reinvestir nesses locais que trouxeram esses valores, melhorando as condições e vendo o que o mercado no mundo pede para a gente ter, para a gente estar sempre no loop, na parte alta da tecnologia. A empresa ela é estruturada basicamente em 3 eixos estratégicos. O de lançamentos espaciais, do qual eu sou o responsável, e temos mais 2 eixos, que é o gerenciamento de projetos aeroespaciais, a possibilidade de projetos envolvendo alguns projetos da área espacial que já existem, ou gerenciar novos, e a oferta de produtos e serviços que já existem na União. Nós temos alguns serviços como o INPE, que tem serviço para o universo das empresas da área espacial, dentro do Comando da Aeronáutica também. Mas o nosso foco aqui é só o primeiro, porque hoje é o dia de Space Watch. Então, qual que é a intenção principal da ALADA? É transformar nossos centros de lançamento em portais comerciais para o espaço, oferecendo essa infraestrutura de solo, toda essa carga operacional que o Comando da Aeronáutica tem para preparo, para lançamento, para rastreio, quem sabe para outras atividades que nós descobramos no caminho para impulsionar o programa espacial. A empresa entende que cada lançamento é uma fonte de benefícios tecnológicos, investimentos, desenvolvimento regional de Alcântara, sim, de São Luís também, do Maranhão e, por que não, do resto do país. Então, é um spin-off para várias áreas que a empresa vai buscando. Essa ideia de prospecção de mercado que a empresa está trazendo é uma coisa que foge à missão do próprio Comando da Aeronáutica, que é o detentor das infraestruturas. Então, a ALADA ela vem com essa pegada de prospecção de mercado, vai negociar contratos novos, tentar melhorar a atratividade dos contratos já existentes, como da própria InnoSpace. Isso daí vai desonerar administrativamente os órgãos públicos da União e vai explorar comercialmente os centros de lançamento. Esse é o diferencial ali da empresa. A gente está realmente sabendo que está no topo no mundo na área de espacial e buscando arrumar caminhos para isso. Final de novembro já foi assinado, mas como é que é na prática isso, A Agência Espacial Brasileira, o Comando da Aeronáutica e a ALADA já assinaram acordos de cooperação técnica no final de novembro, onde as responsabilidades estão bem claras e principalmente a forma de engajamento. Como é que a gente vai propulsar
o programa espacial. E esse acordo, né, que é público, todos vão poder ver como que a LADA, o Comando da Aeronáutica e a AIB vão trabalhar juntos para propulsar o nosso programa espacial. Então, mas a gente vai fazer tudo isso e o primeiro foco da LADA é o serviço de lançamento. Quem é que está procurando? Quem é que tem interesse realmente em serviço de lançamento? Todo mundo fala que a gente está num boom de centros de lançamento, e realmente nós estamos. Daqui é uma matéria do Wall Street Journal do primeiro semestre, falando da procura que se tem por launchpads, por locais para lançar no planeta. E realmente essa procura ela é muito grande. Uma informação do ano passado, numa conferência internacional de astronômica, um palestrante chegou a dizer que havia 90 desenvolvedores de veículos buscando algum lugar para lançar do mundo. E nós temos alguns lugares, um com mais de 30 anos e outro com mais de 60 anos. Tá? E a LADA ela vem como solução do Brasil para explorar os dois centros de lançamento. E a empresa ela já começou na prospecção de mercado. Tá? A gente não vai entrar em detalhes, o Clóvis ele acabou passando por algumas vantagens. Nós temos mais vantagens do que nós imaginamos. A LADA ela já começou a interagir com organizações internacionais, com operadores de centros de lançamento, com negociadores de centros de lançamento, para que a gente entre realmente no conhecimento internacional de modelos de negócio, de forma de trabalho com centros. E a gente já começa a ver várias vantagens do nosso centro. E a grande pergunta é, poxa, eu não sabia que eu podia ir lá no Brasil negociar. A gente falou, pode sim. Em dezembro a gente vai orbitar pela primeira vez. E é o nosso momento de hoje. Tá? Então a LADA ela já está no ajuste nesse spin-off e ela já vai trabalhar no próximo lançamento, na coordenação e buscando melhorias operacionais também. Então no lançamento já do ano que vem a LADA vai estar em voga. Tá? Então é só por isso que nós estamos aqui, que no próximo nós estamos agora. Nosso propósito é ser a ponte entre o setor privado e a infraestrutura tecnológica. No modelo anterior era muito ligado ao setor público, então a LADA ela vai trazer essa visão público-privado, atuando como facilitadora, como integradora, mediadora, buscadora de caminhos, né, para esse acesso, para que a gente possa garantir às empresas privadas os recursos disponíveis. Buscamos fortalecer parcerias públicos-privadas e, entre outros, o desenvolvimento sustentável da nossa própria indústria espacial, desde uma startup pequena até uma empresa grande. Quanto melhores contratos e mais duradouros, mais você mantém também os empregos e faz a propulsão desse campo. Então, isso daqui é o que a empresa faz, o impacto positivo para a sociedade brasileira, ambos os nortes dela, e é uma empresa pública, ela está alinhada com os interesses do Brasil, com interesses nacionais ditados pelo PNAE, da Agência Espacial, e pelo PES, do Comando da Aeronáutica. Então, era bem rápido, 5 minutos, para a gente entender desse novo ator, que na próxima coletiva de imprensa, no ano que vem, né, já não vai estar de terno, vai estar com uma roupa operacional também. E eu finalizo aqui agradecendo a oportunidade, desejando sucesso para nós nesse lançamento, né, e dizendo que a LADA sim vai estar imersa a partir do próximo. Muitas melhorias vão ser alcançadas também para o próximo e, como nós dizemos na área de lançamento, bora lançar. Obrigado, Coronel Evandro. Faremos agora um pequeno intervalo para a organização do auditório e início da coletiva de imprensa. Obrigado. Outros compromissos das autoridades e equipes. Durante a coletiva de imprensa, nossa equipe circulará com microfones. Sinalizem e aguardem o microfone chegar até vocês. Pedimos que apenas façam perguntas quando estiverem com o microfone em mãos. Ao iniciar, identifiquem-se e procurem ser concisos para possibilitar a participação do maior número possível de profissionais. Solicitamos que façam apenas uma pergunta por vez. As respostas serão dadas pelos porta-vozes designados. Lembramos que a pauta desta coletiva é exclusivamente a Operação Space War. Outros temas devem ser direcionados oportunamente às respectivas assessorias de imprensa. Ao final, todos serão direcionados para a visita técnica à área de lançamento, onde encontra-se o foguete. Convido neste momento para a composição da mesa desta coletiva o diretor do CLA, Coronel Aviador Clóvis Martins dos Santos.
O presidente da EB, senhor Marco Antônio Chamon. O coordenador-geral da operação, coronel engenheiro Rogério Moreira Caso. O CEO da InnoSpace, Mr. Su Jong Kim. E o representante legal da InnoSpace no Brasil, Mr. Davi Ju Yung Gong. O diretor do CLA falará novamente com os senhores, mas agora sobre a operação Spacewalk. Coronel Clóvis, a audiência está à sua disposição. Então, novamente, mais uma boa tarde. Vamos falar um pouco sobre a operação Spacewalk, dessa operação que está sendo sediada agora no Centro de Lançamento de Alcântara. Esse foguete que tem quase 22 metros de altura, ou seja, um prédio de 7 andares que vai decolar aqui em Solanhense. Essa operação, como foi bem dito, é uma operação histórica para o Brasil. Nós teremos nessa operação cerca de 400 pessoas, 400 profissionais envolvidos que estão trabalhando na integração e nas coordenações da operação desde outubro deste ano. Desde outubro, nós já estamos em dezembro. Trabalhando dessa forma para que possa lançar esse foguete nesta janela de lançamento, que é de 17 a 22 de dezembro. Tá? Estamos buscando agora atingir essas datas para que a gente possa mostrar primeiramente ao Brasil que a gente é capaz. E uma coisa importante que tem que ser dita é que essa operação foi sob coordenação do Comando Aeronáutico da Força Aérea Brasileira, com a Agência Espacial Brasileira, que permitiu assim que a gente chegasse junto à InnoSpace a essa fase que estamos hoje. Tá? Esse foguete vai transportar cerca de 8 cargas úteis, sendo 5 satélites e 3 experimentos. Eu vou passar maiores informações com relação a esse tipo de carga útil, ou seja, os experimentos e os satélites que serão embarcados e que voarão nesse veículo, serão melhor explicados aqui pelo meu grande amigo, presidente da Agência Espacial Brasileira. Eu vou passar as palavras para ele, para que ele possa explicar um pouco sobre a nossa carga útil do foguete Rambit-9. Perfeito. Obrigado, coronel. Boa tarde, senhoras e senhores. Sou Marco Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira. A agência, nesse trabalho de equipe que a gente tem a várias mãos, mencionou o coronel aqui, mais de 400 pessoas envolvidas, a agência tem um papel de regulação do sistema civil. Então, a agência faz licenciamento de operadores espaciais, nós já temos mais uma dúzia de operadores licenciados, e a autorização de lançamento, que é a fase seguinte, quando um foguete efetivamente vai ser lançado da base, que é o caso no dia 17. Pelo menos é o que nós estamos objetivando. Então, esse é o papel da agência, e nesse foguete vai ser lançado da empresa InnoSpace. Existem, como disse o coronel, 8 cargas úteis. Eu vou passar muito rapidamente por elas, porque elas são mais ou menos de conhecimento público. Os 3 experimentos, nós os chamamos assim porque eles não são satélites, são partes que podem voar em foguetes, ou eventualmente satélites, e são partes de sistemas de controle. O interessante é que eles foram todos desenvolvidos na indústria nacional. Então nós temos 2 sistemas de controle de 2 empresas, o consórcio liderado pela empresa Consort e o sistema de controle de atitude na unidade, o sistema de navegação inercial da empresa CLC, Castro Leite Consultoria. E também essa mesma empresa tem uma antena que está voando como experimento. Os experimentos, rapidamente, eles não vão em órbita. O objetivo é usar o movimento do foguete para entender, para testar o funcionamento desses experimentos. Por outro lado, os satélites, os 5 satélites que estão na carga útil, esses sim vão em órbita.
Nós temos 2 satélites da Universidade Federal de Santa Catarina. Então há um grande movimento por parte não apenas da indústria, mas também da academia de participar do programa espacial. Então tem 2 satélites, o Floribasat 2A e 2B. O 2B inclusive com vários componentes já nacionalizados, isso é uma novidade em relação àquilo que já fizeram no passado. Nós temos muito perto do meu coração, o Pion, que ele leva mensagens de estudantes de Alcântara no projeto Cientistas de Alcântara, e isso eu acho muito bacana, porque é parte do dever, não apenas da Agência Espacial Brasileira, mas do setor espacial como um todo, de promover e incentivar as novas gerações. Depois nós temos o Jussara-K, que é da Universidade Federal do Maranhão, então temos novamente a academia trabalhando com a gente. E finalmente nós temos uma carga estrangeira, a carga da empresa Graham indiana, que é o Solaris 2, acho que é isso, 2, e que tem como objetivo, perdi aqui, o pessoal me deu de presente, não posso comer, que tem como objetivo o estudo de heliofísica, enfim, estudos do Sol. Então é um experimento, é um satélite com experimentos científicos embarcados. Eu queria terminar aqui dizendo uma coisa bastante importante sobre essa operação. Nós estamos falando de desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando de desenvolvimento científico, nós estamos falando de utilização do centro de Alcântara, mas nenhum de nós aqui faz tecnologia pela tecnologia, ou faz espaço pelo espaço. Ele só tem sentido o que a gente faz se houver benefícios para a sociedade de alguma forma. Então, é muito importante para o desenvolvimento do programa espacial que o entorno do programa espacial se desenvolva também. E isso é alguma coisa que a gente está vendo acontecer. Não apenas na cidade de Alcântara, mas na região, como disse o coronel antes, coronel Ivandro, não sei se posso chamá-lo ainda de coronel, mas enfim, perdi novamente o meu pet, eu pego. É importante para o Brasil como um todo. Então, se houver o desenvolvimento socioeconômico, que é aquilo que está acontecendo, por exemplo, aqui na cidade, vocês são parte desse movimento, porque vocês estão aqui, estão dando visibilidade ao programa espacial, estão movimentando a economia local. Então, isso é importante para o programa espacial. Certo? Isso tem que acontecer, isso está acontecendo agora, isso vai continuar acontecendo no futuro. Obrigado. Daremos início às perguntas. Reforçamos, aguardem o microfone, identifiquem-se, sejam concisos e façam apenas uma pergunta. Lembramos novamente que o tema é exclusivamente Operação Space War. Segura assim um pouquinho que ela vai tentar fazer o microfone. Pode ajeitar o microfone, por favor. Esse pequenininho aqui é o seu? Não, o outro também que está bem do lado. Esse aí. Isso. Tá bom, obrigado. Boa tarde a todos, me chamo Luiz Ribeiro, sou da TV Mirante, afiliada à Rede Globo aqui no Maranhão. Bom, eu queria primeiramente que vocês explicassem essa questão de janela. A gente já teve uma primeira data, que foi adiada para agora, e mais uma vez ainda não é uma certeza. Então eu queria que vocês explicassem como é que funciona isso e o que efetivamente pode interferir no lançamento do foguete. Boa tarde, novamente, excelente pergunta. O que é uma janela de lançamento? São as datas em que a gente pode lançar, o foguete realmente pode decolar. Essas janelas, como eu já tinha dito, a gente tem janelas hoje no dia 17, 19, 21 e talvez 22 de dezembro. São os dias que a gente pode preparar o veículo para que ele possa decolar. E o que pode impactar? Você bem me perguntou, o que pode impactar para que isso não ocorra? Primeiramente, condições meteorológicas. Apesar da gente conhecer bem as condições meteorológicas do Maranhão, existem condições que podem impactar no lançamento. Por exemplo, chuva forte, ventos acima do limite, raios, dependendo da distância dos raios, eles também podem atrapalhar. Então, esses fatores, por exemplo, meteorológicos, eles podem influenciar no lançamento e evitar, ou seja, não permitir que o veículo decole. Essa é uma das condições. Existem outras condições que também podem interferir. O foguete pode ter algum problema técnico, que é natural, isso pode acontecer, também viabilizando o uso daquela janela de lançamento.
embarcações na área onde o foguete vai sobrevoar. Nós fazemos um preparo das áreas antes, a gente faz os avisos aos navegantes, aos avisos aos aeronautas, ou seja, para que o pessoal saiba, inclusive a parte de aviação, que o foguete vai passar por ali e que partes dele vão impactar no mar. Então a gente avisa a parte marítima também, e mesmo assim a gente pode verificar que algum navio está numa área que inviabiliza o lançamento, então o foguete também não seria lançado. Então, como a segurança é o principal de um lançamento, isso impacta demais. Tanto a parte meteorológica e a segurança, quanto essa parte também de aeronáutica e marítima também impacta o lançamento. São alguns fatores que podem impactar, além de uma pane no próprio veículo ou nos meios operacionais do próprio centro. Eu respondi? Boa tarde a todos. Rui Botelho, do Brazilian Space. O veículo espacial, né, um veículo lançador, ele normalmente precisa de 2 lançamentos, né, quando está tudo certo, para ser definido como qualificado em voo. Acreditamos que esse lançamento agora, dia 17, vai acontecer tudo bem, esperamos isso, torcemos por isso. E eu gostaria de saber, né, sem querer antecipar um pouco, quando seria a próxima data para o lançamento do segundo voo de qualificação do Domitila. 아직 포어를 많이 배우지 못해서 오늘 통역을 통해서 전달하는 부분을 죄송스럽게 생각합니다. 다음에는 포어를 좀 더 연습하도록 하겠습니다. Tem que direcionar o microfone. Boa tarde. Meu nome é Davi, eu sou... Tá ligado? Aperta no botão do lado. Aperta aqui. Aí. Tá ligado, então? Bom, pessoal, então o Mr. Kim, que é o CEO da InnoSpace, eu sou o Davi, da InnoSpace do Brasil, e eu vou ajudar ele na tradução para os senhores. Tá? Ele disse que ainda ele não conseguiu aprender português, então ele está pedindo compreensão de todos por ele estar falando em coreano. 질문에 대한 답을 드리면 두 번의 퀄리피케이션 플라이트라고 했는데 정확히 이해하고 있는지 모르겠지만 일단 발사 전에 그 발사체가 2개의 엔진으로 구성되기 때문에 각 스테이지에 대한 퀄리피케이션 핫파이어 테스트를 한국에서 모두 수행을 했습니다. Bom, como se chama? Rui Botelho. Rui Botelho. Seu Rui Botelho comentou 2 qualificações de voo, né? Porém, nós já realizamos 2 hotfire tests na Coreia antes de vir para cá, porque e também nos 2 motores que vai ser utilizado nos foguetes, porque os foguetes é composto por 2 estágios. 일반적으로 이런 엔진에 대한 퀄리피케이션 테스트가 끝나면 발사를 하기 위한 준비가 완료됐다고 보고 그 다음에 보통은 처음에 이제 테스트 플라이트를 하게 됩니다. Após esse teste, o hotfire test, com o sucesso desse teste, entendemos que o veículo está pronto para voar. Então depois a gente faz o teste de voo. 그런데 2023년에 이곳 같은 장소에서 이미 저희는 한비 TLV를 이용을 해서 상당 부분의 플라이트 테스트를 사전에 완료를 한 상황이기 때문에 이번에 첫 발사임에도 불구하고 실제 위성을 싣는 커머셜 플라이트를 처음으로 하게 되었습니다. Então, como o flight test, né, o teste de voo, no ano 2023, na operação da TLV, através da operação A Missão Astrolábio, lançamos o veículo de teste TLV e entendemos que o nosso foguete já está pronto para ser lançado. 이번이 첫 궤도 발사이면서 동시에 커머셜 상업 발사인데 이런 시도를 하는 것은 매우 도전적 시도이면서 전 세계적으로
유례가 없는 그러한 시도입니다. A nossa tentativa de agora, né, na missão Space World, está sendo o primeiro lançamento do foguete de 2 estágios nosso e está sendo o primeiro lançamento comercial, carregando a carga útil dos clientes. Esta tentativa está sendo bastante desafiadora no mundo inteiro e também é raro ver essa tentativa. 이러한 시도를 할 때는 발사체의 신뢰도, 성능도 중요하지만 발사를 하기 위해서는 발사장의 여러 준비 상황이 완벽히 되어야만 이런 도전적 시도를 할 수가 있습니다. 그런 측면에서 현재 우리는 브라질 공군과 IAB로부터 전폭적인 지원을 받고 있기 때문에 이런 도전적 시도를 처음으로 할 수 있게 된 상황입니다. Para que consigamos cumprir, né, realizar nossa operação desafiadora, além da confiabilidade do veículo técnica, precisa muito das condições favoráveis do centro. Através com apoio e a parceria com a FAB e a AEB, ganhamos essa condição favoráveis para realizar a operação tão desafiadora. 올해 이제 연말에 저희가 한 번에 발사 시도를 하게 되지만 이 발사를 성공적으로 수행하게 되면 저희가 내년에는 브라질에서만 최소 5번 이상의 발사를 할 계획을 갖고 있기 때문에 실질적인 상업적 활동을 보다 내년에는 많이 활성화할 수 있고 브라질에도 많은 기여를 할 수 있을 것으로 생각합니다. A Operação Space World vai ser o último lançamento deste ano 2025, porém estamos projetando 5 lançamentos no ano que vem, 2026. Então, com esse aumento de lançamento, esperamos que vamos começar realmente a realizar as atividades econômicas, gerando renda, né, faturamento, e também começar a contribuir socioeconomicamente a região Alcântara e para o Maranhão. Não sei se já foi respondido. Obrigado. Atrás primeiro. Boa tarde, sou Pedro do Space Orbit. A pergunta é para o pessoal da N-Space. Eu queria que o Coronel Clóvis implementasse também. A N-Space está atuando aqui no Brasil atualmente no Centro de Lançamento de Alcântara, que é uma vitória enorme para o Brasil no setor espacial. Mas a N-Space também tem contratos com outros centros de lançamento em outros lugares do mundo, como na Austrália e Andorra também. Qual é a posição do Brasil em relação a isso? Sendo que há outros centros que logisticamente são mais favoráveis para se lançar do que centro de lançamento de Alcântara por questão de distância e dificuldade. A missão Space World é um avanço gigantesco para vocês, é um avanço gigantesco para o Brasil no espaço também, mas eu queria entender qual é o objetivo da N-Space a longo prazo no Brasil para operar aqui e como a FAB tem dado esse apoio para vocês, para seguirem lançando, principalmente no centro de lançamento de Alcântara e não transferindo essas operações para outros centros de lançamento ao longo do tempo. O modelo que estamos tomando é o caso da Rocket Lab. Quando eles tinham somente o centro de lançamento na Nova Zelândia, eles não conseguiram aumentar a cadência do lançamento. Mas quando eles começaram a lançar nos Estados Unidos, eles conseguiram aumentar a cadência. Então isso está sendo o nosso modelo. 그렇지만 한 곳의 발사장을 활용하기 위해서는 1-2년 만에 모든 준비 인프라스트럭처를 갖추고 협업을 통해서 발사 운영 프로세스를 갖추는 게 짧은 시간에 이루어질 수는 없습니다. Preparar centro de lançamento não é fácil e também não é rápido. Além da infraestrutura fisicamente, né, e também o alinhamento de processo e de operação com o centro também demanda tempo. 예를 들어 CLA 같은 경우도 저희가 이 발사장을 이용하기 위한 여러 협업을 2019년부터 시작을 했고 이제 6년 뒤 올해 첫 궤도 발사를 앞두고 있기 때문에 오랜 기간 많은 협력이 가능해야만 실질적인 상업 발사 운용이 가능한 발사장으로 활용을 할 수가 있습니다. Para você ter uma ideia, o nosso primeiro contato com o CLA
começou no ano 2019. E ao longo desse tempo fizemos bastante contato, discussões e também alinhamento, técnicas, para poder fazer a operação de lançamento. Veja só, passou 6 anos e estamos realizando o primeiro lançamento orbital e comercial. então isso mostra que demanda um tempo. 그런 측면에서 지금 알칸타라 발사 센터는 단연간에 브라질 공군이 수백 번의 발사 운용을 하면서 발사 운용에 대한 절차나 경험이 매우 많이 축적되어 있고, 그렇기 때문에 상대적으로 6년이란 기간, 상대적으로 길어 보이지만 짧은 기간 동안 우리가 궤도 발사를 할 수 있는 준비를 마칠 수가 있게 되었고, 그렇기 때문에 이 브라질 발사장은 향후 저희 비즈니스에 있어서의 그 핵심 발사장으로 활용을 할 계획입니다. O curto ou longo é muito relativo, né? Algumas pessoas podem achar 6 anos é pouco, 6 anos é muito. Mas 6 anos pode ser muito, mas entendemos que conseguimos diminuir para 6 anos esse tempo devido à experiência que a CLA acumulou através das mais de 500 operações realizadas aqui no centro. 그런 측면에서 이번에는 한빛 나노라고 하는 가장 작은 사이즈의 발사체로 첫 시도를 하지만 곧 내년에 그 다음 더 큰 한빛 마이크로, 그 다음에 27년, 후년에는 한빛 미니까지 점차적으로 더 큰 발사체 라인업을 이용해서 연 10회 이상의 발사를 하는 것을 목표로 하고 있습니다. Então, respondendo sua segunda pergunta, né, o objetivo da InnoSpace ao longo do tempo, né, no futuro. Então, como já estamos fazendo a primeira operação, então vamos continuar fazendo lançamento de Rambit Mini, Micro e Mini, que são foguetes maiores do que Rambit Nano, e o nosso objetivo é alcançar o número de 10 lançamentos por ano aqui no Brasil. Desafiador. Sim, não vai ser fácil, mas vamos. Davi, 그래서 저희 회사 이름이 이노스페이스라고 말씀해 주신 대로 이노베이션 플러스 스페이스. É por isso que o nome da nossa empresa é InnoSpace, inovação junto com Space. Aqui seria. Meu nome é Carole, sou do programa Sessão Carole na Band, né? E complementando o que vocês estavam falando também no Space, eu ia perguntar a mesma coisa que meu colega perguntou aqui, esses 10 voos por ano, né? Qual que é o intervalo que vocês imaginam em fazer, né? Eu sei que já é uma pergunta que já é muito avançada, assim, né, para falar agora, mas qual que é o intervalo de tempo que vocês imaginam fazer esses 10 voos por ano? 앞서 말했듯이 미국의 로켓랩이 저희와 가장 비슷한 비즈니스 스케일인데, 그 경우 한 곳의 발사장을 이용했을 때 로켓랩이 1년에 6번 정도 발사를 했습니다. 그런데 발사장이 2곳이 확보가 되면서 10번, 1년에 10번 이상을 발사하고, 현재는 거의 1년에 20번씩 발사를 하고 있습니다. 저희는 이러한 준비를 사전에 해왔고, 브라질은 전 세계에서 가장 더 좋은 발사를 다수 수행할 수 있는 여건이 가장 잘 갖춰져 있기 때문에 이런 사전적인 준비를 통해서 충분히 내년부터도 10번 이상의 발사가 가능할 거라고 저희는 판단하고 있습니다. Como a gente já citou, né, o Rocket Lab, que estamos tomando como um exemplo, um modelo, né, quando eles tinham um pad, uma plataforma, eles conseguiram fazer somente 6 lançamentos por ano. Quando eles fizeram mais um pad, eles aumentaram mais de 10, com mais pads, né, com mais plataformas, eles conseguiram estão conseguindo fazer mais de 20 lançamentos por ano. Então, aumentando a quantidade de plataforma e também aproveitando a infraestrutura já existente no centro e também aproveitando as condições climáticas e também os apoios até aqui do governo do Brasil, acreditamos que consigamos atingir esse número a partir do ano que vem.
발사체 개발 측면에서도 이번에 한빛 나노로 발사하고 내년에 그 다음 좀 더 큰 스케일인 한빛 마이크로를 내년부터 발사하겠다고 했는데 이 한빛 마이크로는 한빛 미니의 개량형이기 때문에 이 한빛 마이크로도 이미 벌써 개발에 착수를 했기 때문에 발사체 측면에서도 두 개의 발사체 타입을 내년부터 운영을 할 수 있을 걸로 보고 있습니다. Ele também está prevendo que consigamos operar os dois tipos de veículo, Hamit Micro e Hamit Mini. Então, além de aumento de número, vamos começar a operar os modelos diferentes. Boa tarde, eu sou Caroline Lopes, representante da Secretaria de Comunicação do Estado do Maranhão. E eu queria saber sobre as cargas úteis, né, do que se trata, a quantidade, contar um pouco sobre o objetivo de cada uma. Boa tarde novamente, Como eu disse, nós temos 8 cargas úteis, né? Acho que você já conhece essas cargas úteis. Mais rapidamente sobre os objetivos que a gente persegue, ou que as instituições que estão lançando perseguem, nós temos, primeiro, objetivos tecnológicos. Os experimentos são essencialmente para objetivos tecnológicos. Eu quero validar em voo real o funcionamento de sistemas de navegação, sistemas que verificam os movimentos do foguete, e sistemas de comunicação com a antena. Eles não são satélites em si, eles têm o objetivo de compor no futuro foguetes e satélites. Quanto aos lançamentos de satélites, você pode imaginar, os satélites são pequenos, nós estamos falando de satélites que têm entre 1 e 3 quilos, tipicamente, são satélites bem pequenos, são chamados CubeSats, né? E que tem vários objetivos, dependendo do satélite que você tem. Por exemplo, a pequena constelação Floripa-Sat, são 2 satélites que estão sendo lançados, o 2A e o 2B. A Universidade Federal de Santa Catarina já tem uma expertise nessa área de CubeSats, nessa área de pequenos satélites. Em 2019, eles lançaram um Floripa-Sat experimental junto com um lançador chinês que lançou um foguete nosso, um satélite nosso também. Então eles já têm essa experiência. Então o objetivo deles é duplo. Sempre existe, quando você está numa universidade, o objetivo de formação de pessoal. Eles têm cursos aeroespaciais lá, então você forma os estudantes. Mas no caso de Santa Catarina, eles têm como objetivo também nacionalizar certas partes dos satélites que antigamente simplesmente compravam no exterior. Quando eu digo nacionalizar, não significa que a universidade vai construí-los, mas que empresas nacionais foram desenvolvidas e são capazes de fornecer essas partes. Por exemplo, a estrutura, por exemplo, sistemas de bateria, de energia, por exemplo, painel solar. Então, esse é um outro objetivo, que eu disse que é próximo do meu coração. O objetivo é principalmente um objetivo educacional, né? Promover o programa espacial junto às novas gerações. Quando eu digo novas gerações, são realmente crianças, estou falando de ensino médio, né, de final de fundamental. Então, o projeto Cientistas de Alcântara desenvolveu, junto a escolas da região aqui, trabalhos com as crianças. Eles fizeram software para poder programar mensagens que serão voadas nesse satélite. Então, o objetivo não é um desenvolvimento tecnológico, embora sempre exista alguma coisa desse tipo, mas o objetivo é principalmente STEM, o objetivo educacional para as novas gerações. O Jussaraká é um desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão. Eles querem entrar mais fortemente na área de satélites, né? Ele tem o objetivo educacional, continua sendo uma universidade, existe um curso de pós-graduação aeroespacial na universidade, e eles querem também se capacitar, entender como é que funciona a engenharia de sistemas, entender como é que você projeta um satélite e, principalmente, que é bastante diferente, entender como é que você lança um satélite. Fazer um satélite é uma coisa, colocá-lo num foguete é outra, lançar o foguete é uma terceira, né?
Então eles estão buscando essa capacitação para continuar nessa área. Eles estão iniciando, eles não são noviços, eles têm muitos trabalhos nessa área, mas é o primeiro lançamento de satélite deles. E finalmente o da empresa Graha, que é indiana, aí é realmente um desenvolvimento de tecnologia para uma aplicação de heliofísica, ou seja, de ciência do solo. Então, tem objetivos bastante distintos, todos eles têm um pouco de desenvolvimento tecnológico, onde você aproveita um satélite pequeno, de custo mais modesto, né, para testar seus equipamentos, seus instrumentos, e isso permitir que você avance no desenvolvimento tecnológico. Tem objetivos científicos, é o caso do Solar, e tem objetivos educacionais, quando as universidades estão envolvidas. Obrigado. Uma última pergunta, em virtude do tempo. Eu queria fazer uma pergunta, por gentileza, também, por favor, é o microfone. Lá atrás. Olá, boa tarde, meu nome é Hipólito, eu sou da TV Mirante, também filiada da Rede Globo. E essa pergunta vai diretamente para o senhor Coronel, diretor do centro. Eu queria saber como está essa relação, porque eu já acompanho o lançamento aqui desde o VS-30 e acompanho muito essa relação do CLA com as comunidades. Então, eu queria saber hoje, na atualidade, como está essa relação, já que eu acompanhei também aqui visitas da OEA junto às comunidades. E eu queria que o senhor dissesse assim, como está essa relação hoje com as comunidades. Qual o seu nome? Desculpa, eu não peguei. Hipólito. Bom, vamos lá, sua resposta. Existiu uma pacificação territorial, isso é conhecido, né, em nível nacional. Então, o relacionamento com o CLA das comunidades locais tradicionais, que já era boa, melhorou absurdamente. Uma coisa que nós fazemos com relação à segurança, puxando um pouco para a Operação Spaceward coreana, nós vamos em todas as comunidades, principalmente as pescadoras, e vamos informar para cada uma, a gente sempre informa, mostrando que a gente vai lançar foguete naquela data, naquele horário. Então a gente orienta para que eles não saiam para pescar. Lembra que eu falei que partes do veículo caem no mar? Então a gente vai em todas as comunidades de forma presencial para informar isso também. E obviamente que depois da pacificação territorial o nosso relacionamento melhorou. Inclusive fizemos um acordo de cooperação técnica entre a Agência Espacial Brasileira, a cidade de Alcântara, o Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial e o CLA, é onde nós abrimos o centro para a comunidade. Então hoje a gente tem aqui visitas escolares desde o menininho de 6 anos, 7 anos de idade ao universitário fazendo doutorado. Então a gente abriu o centro para que a comunidade possa entender o que a gente faz, como a gente faz e que eles fazem parte disso. E que inclusive no futuro, que é o que foi bem dito para eles no Space, oportunidades surgirão para eles. Então hoje esse é o relacionamento que eu posso dizer que nós estamos muito bem, conquistamos isso. Agradecemos a participação de todos. Sabemos. Tem uma última? É a última. Eric Souza, TV Difusora, vocês deixaram bem claro o potencial comercial, mas eu queria saber sobre os outros legados que missões como a Spaceward podem deixar para o Brasil, para a Agência Espacial Brasileira, principalmente até no teor tecnológico, né? Você está falando de coreanos, tem essa expertise, se também vai ter alguma relação entre os países, se isso estreita laços e traz potencialidades, principalmente no aspecto tecnológico. Só um instante aqui, ajustar os microfones. Bom, para a Agência Espacial Brasileira, imaginando o programa espacial como um todo que a gente coordena, né, esse primeiro lançamento tem várias vertentes importantes. A comercial é a mais óbvia, certo? Nós queremos entrar na economia espacial, nós queremos utilizar o centro não apenas para lançamentos governamentais, mas também para lançamentos comerciais.
Nós entendemos que o primeiro lançamento está colocado agora e que o mundo todo está olhando, não tenho nenhuma dúvida sobre isso daí, tá certo? Alguns talvez torcendo até para falhar, mas enfim, esse lançamento é um lançamento importante porque ele vai permitir a continuidade pela própria InnoSpace, que já se manifestou interessada em fazer vários lançamentos no ano que vem, mas também vai atrair outras empresas que vão entender que o centro está preparado para esses lançamentos. Não é trivial fazer um lançamento, a gente vê muito de... fez o foguete na garagem e lançou no quintal de casa. Isso faz parte do folclore da área de foguete. A maior parte do tempo isso não é verdade. É muito difícil fazer um lançamento. Você precisa não apenas da infraestrutura, mas também de pessoal treinado. E isso acontece aqui no centro. Então, esse é um aspecto importante para o Programa Espacial Brasileiro. Eu mencionei o desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento regional. Não existe desenvolvimento do Programa Espacial sem desenvolvimento do seu entorno. A gente já viu isso acontecer em outros lugares do mundo. Kourou, que está aqui perto, na Guiana Francesa, teve sérios problemas com a comunidade de Paramaribo quando os lançamentos, digamos assim, não transbordavam para a comunidade. Então, nós precisamos que isso aconteça. Isso é parte do trabalho conjunto da CLA e da Agência Espacial Brasileira. Existem os desenvolvimentos científicos e tecnológicos, existe a intenção de explorar cada vez mais o centro de lançamento, e, portanto, fazer os investimentos que são necessários, inclusive para os nossos próprios foguetes, porque eles virão. Tá? Eles virão, nós estamos trabalhando para que isso aconteça, existem investimentos para que isso aconteça, então eles virão. E eu preciso do centro operacional para isso também. E, finalmente, eu gostaria de ousar uma tentativa mais geopolítica. A via tecnológica, e em particular a via espacial, é uma via muito profícua para a aproximação entre países. Não existe nada neutro em política, mas a área espacial é relativamente neutra para permitir que a gente converse com os países de maneira mais tranquila. Então nós pretendemos utilizar, o Brasil pretende utilizar a capacidade espacial e agora a oferta de lançamentos no centro de lançamento de Alcântara e no CLBI também, na Barreira do Inferno também, para uma aproximação maior com países em volta. Né? A América Latina e Caribe tem uns 33 países envolvidos, alguns deles, muito poucos, têm agências espaciais, mas eles têm um desejo muito grande de colaboração com o Brasil na área espacial. O oferecimento do centro com uma possibilidade a mais de lançamento estimula essa aproximação da parte geopolítica. Então, tem várias áreas onde um lançamento a partir do centro de lançamento de Alcântara promove. Então, essa é mais ou menos a ideia que a Agência Espacial tem nesse aspecto. Será que podemos completar a resposta? Microfone, por gentileza, Letícia. O microfone, por favor. 우주산업이 과거에는 정부 주도 국가적 자존심, 기술적 과실을 위해서 개발이 되어 왔습니다. As atividades espaciais antigamente, no passado, eram realizadas pelos governos e isso era uma herança, a propriedade e orgulho da nação. 최근에는 이게 상업적 성과를 만들어내는 데에도 이 우주산업이 상당히 중요하고 또 국가 방위를 위해서도 이 서버링 케이퍼빌리티가 매우 중요하게 인식되고 있습니다. E agora na área privada, a atividade espacial está tendo um resultado econômico e também na área de defesa também. 그런 측면에서 브라질이 2000년대 초반에 위성도 만들 수 있고 좋은 발사장도 구축했지만 불의의 사고로 발사체를 자력으로 아직 확보하지 못하고 있는 상황에 있습니다. O Brasil era um país de muito potencial na área espacial no passado e também teve após o acidente, né, no ano 2003.
entendemos que após esse acidente acelerou a atividade espacial no país. 그런 측면에서 브라질 역시 자력으로 자국의 위성을 자국의 발사체로 이 브라질 땅에서 발사하고 싶어 할 것이라고 생각합니다. Também imaginamos que o Brasil tem o desejo de desenvolver o satélite próprio e o veículo próprio para poder lançar os satélites produzidos aqui no Brasil através do veículo do Brasil. 그렇게 하려면 결국 발사체를 확보해야 되는데 그러기 위해서는 매우 긴 기간 동안 매우 많은 정부 자금을 투입을 해야만 달성할 수가 있습니다. Isso pode consumir muitas verbas, né, públicas no desenvolvimento, para o desenvolvimento do foguete. 이를 위해서 결국은 정부의 의지도 중요하고 국민적 공감대, 이것이 필요하다는 국민적 공감대를 만드는 것이 상당히 중요합니다. E para isso precisa da disposição pública e também a opinião pública. 그런 측면에서 한국의 사례를 먼저 좀 설명해 드리고 싶은데요. Agora ele quer dar exemplo lá na Coreia. 얼마 전에 한국은 누리호라는 자체로 개발한 발사체를 4번 성공적으로 발사를 했습니다. Recentemente a Coreia lançou mais foguete com o nome Nuri e foi o quarto lançamento do Nuri e que foi desenvolvido pelo governo. 이를 위해서 10년 동안 1.5 빌리언 달러를 투입을 해서 이 발사체를 개발을 했습니다. O governo da Coreia investiu mais de 1,5 bilhões de dólares durante 10 anos. 이게 가능했던 이유는 과거 그로부터 10년 전에 발사장을 전력으로 구축하고 위성도 만들 수 있는 상황에서 자력 발사체가 없었던 상황에서 러시아 엔진을 단 엄밀히 말하면 한국의 발사체가 아니지만 한국에서 발사하는 그런 모습을 모든 국민들에게 보여줌으로써 공감대를 이끌어낼 수가 있었습니다. Isso foi possível porque há 10 anos atrás o governo da Coreia ganhou a opinião pública que precisamos desenvolver um veículo próprio e o governo da Coreia conseguiu fazer foguete não 100% nacional, utilizou o motor russo fabricado da Rússia e importado da Rússia e fizeram lançamento dentro do território da Coreia. 지금 외국의 발사체가 이곳에 와서 발사하는 게 얼마나 기여를 할 수 있을까 의문을 가지실 수가 있겠는데 한국의 사례에서 보듯이 이러한 모든 국민들 앞에 브라질 땅에서 브라질 위성을 싣고 발사하는 모습을 보여줌으로써 많은 그 정책적인 결정을 하는데 큰 동기부여를 만들어낼 수 있고 결국 이를 통해서 브라질의 자력 우주 능력을 더 활성화하는데 어떤 그 촉매제가 될 수 있습니다. Muitos podem questionar, poxa, o estrangeiro vem aqui no Brasil e faz o lançamento, o que vai deixar aqui no Brasil? Como eles vão contribuir para o país? Vai mostrando, trazendo as operações de lançamento de foguete, fazendo as atividades espaciais perto do povo, dentro do país, dentro da fronteira, isso estimula muito o interesse público. Então isso vai conduzir para que o governo, isso pode facilitar para o governo tomar decisão na área de desenvolvimento espacial. Isso foi o caso na Coreia. 저희가 이 발사장을 활용함으로 인해서 여기에 직접적으로 어떤 상업적인 기여를 하는 것도 중요하지만 저는 이러한 브라질 전체 국민들을 위한 이런 간접적인 기여가 더 중요하다고 생각합니다. Ele considera muito mais importante acima de uma contribuição ou benefício econômico que podemos deixar aqui no centro, fazendo a operação aqui. O mais importante que ele considera é a contribuição social que podemos deixar para o povo brasileiro, mostrando, trazendo as atividades aqui no Brasil, para que eles sintam que isso é realidade. Então, consideramos a maior importância das nossas operações, do nosso trabalho aqui no Brasil, é isso. Ok, obrigado.
Agradecemos a participação de todos, sabemos que o assunto não se encerra aqui, por isso informamos que a assessoria de imprensa na Operação Space World, representada pela Tenente Letícia, permanece à disposição para dúvidas complementares. Ao sair deste auditório, um ônibus estará disponível para transportar os senhores até a área de lançamento, seguindo todos os protocolos de segurança previstos. Muito obrigado e uma excelente cobertura a todos. Só peço aos senhores que o embarque a gente combina aqui então para as 15 horas e 5 minutos em frente à entrada do... Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, tá sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!